Vamos lá então, boa noite. 18 de abril de 2022, começando mais uma semana. Semana passada tivemos o feriadão de Páscoa e a semana tem mais um feriadão aí, né, pra galera curtir, porque tem 21 de abril, Tiradentes, se eu não me engano, quinta, né? Quinta-feira, mais uma parada aí pra galera curtir o feriadão. E a gente começa mais uma semana com muita alegria, né? Estar aqui mais uma vez, poder apresentar este programa para você. O Boa Noite Cidade está no ar. A nossa programação noturna começando com o Boa Noite Cidade, seguindo aqui ao longo da noite, né? Porque temos depois o reprise do Boa Mistura e na sequência, né? Às 11 horas da noite, o resumo do dia, os fatos que marcaram esta que é a segunda-feira, iniciando mais uma semana. O programa está no ar, é uma produção do Grupo Catarinense de Rádios, tem a apresentação de Moisés de Souza e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas, juntinho com a gente aí ao longo da noite. E lembrando que hoje é dia de quadro aqui com temas psicológicos, né, pra gente abordar. Karina Meng já se faz presente aqui no estúdio, a gente vai conversar aí. Mais um tema, né, que ela traz aqui pra gente tomar conhecimento e auxiliar você ouvinte, você internauta que de repente passa, né, por determinado problema e pode acompanhar com a gente aqui para encontrar dicas para a solução e viver, né, de uma forma melhor. Bom, o nosso WhatsApp está liberado, inclusive para participação aqui no quadro, 991564777. Lembrando que o nosso jornalismo é multiplataforma e nós estamos além do rádio, né? 89.1 FM. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, no @Rádio Cidade em Dia, no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Cidade em Dia e também no site de notícias do Grupo Catarinense de Rádios, sctododia.com.br. Vamos juntos aí para mais um Boa Noite Cidade aqui na programação da 89.1 FM. Olha, gente, às vezes não podemos mudar a realidade ao nosso redor, né? Isso é fato. Mas é possível transformar os nossos pensamentos para lidar com essa situação a partir de outra abordagem ou outras perspectivas. É um ânimo renovado? É possível isso? Será? A Karina Meng vai responder pra gente. Os pensamentos constroem a sua qualidade de vida. Este será o assunto de hoje que a gente traz aqui no quadro O Problema dos Outros com a psicóloga Karina Meng. Vamos lá, Sandrinho. O problema dos outros. Porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia. Boa noite, Karina Meng, tudo bem? Boa noite. Karina Meng tá sempre desse lado, hoje tá sempre aqui, hoje tá aqui. Hoje eu tô do outro lado, gente. Mas tem assunto importante pra gente trazer aqui, o pensamento, Karina. Isso aí é um bicho de sete cabeças, esse tal do pensamento? Pra ti não, né? Pra psicólogo não, né? Mas tem gente que acha que é um bicho de sete cabeças, né? Na verdade, assim, ó, tô tentando colocar aqui, ó, na live, deixa eu ver se eu consigo botar fixo. Na verdade, o que acaba sendo? É um tema que eu até escolhi, né, para eu e Moisés hoje conversarmos, batermos um papo aqui para trazer um pouco disso. Eu escuto bastante no consultório comentários, Karina, minha cabeça não desliga nunca, a minha cabeça parece que só pensa coisa ruim, ou a minha cabeça é cheia das paradas, tem as noias, e eu não consigo desligar dessas coisas. E é um assunto que normalmente a gente não discute, né? O tal dos pensamentos. E às vezes eu me pergunto, será que as pessoas têm conhecimento que os pensamentos fazem a diferença na vida delas? O que tu acha, Moisés? Já vou te entrevistar. O pensamento faz a vou botar o Sandro aqui na reta também. Vamos botar o Sandro na... O pensamento faz a diferença na vida das pessoas? Acho que faz. Acho que faz. O estilo de a maneira de tu pensar rege a tua vida. Ou eu tô falando bobagem? Mas aí, tu é uma pessoa que tu presta atenção no que passa na tua mente, os pensamentos que andam na tua cabeça? Dependendo do que se passa, sim, né? Dependendo do que se passa, não, né? Passa batido e a gente nem percebe que a pensou. Maior parte do tempo passa batido. E aí que é a diferença do que a gente deve começar a
identificar, prestar atenção, conhecer mais, porque os pensamentos têm muito da nossa personalidade, muito do nosso jeito de ser, funcionar. E quando a gente busca um autoconhecimento, a gente já começa por ali mesmo, pela maneira como a gente pensa a respeito das coisas, das pessoas, das situações. Só que a gente acaba não nos dando conta disso, né? Não prestando atenção no que a gente pensa. Pois é, daí o intuito do quadro de hoje, pelo que eu estou entendendo, é ajudar no autocontrole do próprio pensamento. Na verdade, é a gente começar entendendo o que é o pensamento, né? Então, assim, trouxe até uma definição pelo dicionário, olha, que é uma definição meio que universal. Pensamento, ato de pensar, tomar consciência, refletir, meditar. Quantas vezes que a gente realmente faz isso, né? Que a gente toma consciência, que a gente reflete, que a gente pensa acerca das coisas. Uma situação, às vezes, que alguém, sei lá, te cobra, uma situação. A primeira coisa que a gente vai fazer não é parar para pensar sobre aquilo. É a gente se defender, é a gente argumentar, é a gente colocar o nosso ponto de vista com relação àquilo ali. E isso faz com que a gente vive muito no automático, né? A gente acaba criando muitos padrões, ou seja, quanto mais aniversários a gente vai fazendo, mais vai cristalizando também esse modo de pensar. E vai ficando mais difícil, até para mudar, né? Pois é, aí tu toca num ponto interessante. Na medida em que a gente vai fazendo aniversário... Que é uma maneira elegante de dizer que a gente vai ficando velho. Que a gente vai ficando velho, né? A gente tem aí a expectativa de ficar mais maduro, de ficar mais consciente sobre as coisas. Mas, por outro lado, a gente vem com um círculo de pensamento, não sei se eu estou me fazendo entender, que é uma coisa enraizada. Ou seja, tem que ter um certo equilíbrio para isso, porque aqui nós encontramos uma via de mão dupla. Só que aí dá a entender-se que conforme a gente vai fazendo aniversários, a gente vai simplesmente amadurecendo. E será que é assim que funciona? Pois é. Será que a gente amadurece só com o passar do tempo, com a idade? Bonito se fosse assim, né? Melhor se fosse assim, mas na verdade não. A gente acaba amadurecendo, evoluindo, tendo mais sabedoria em lidar com as situações do que a gente extrai das experiências que a gente passa na vida. Às vezes você vai conversar com uma pessoa de 60 anos que ela vai ter muito mais imaturidade do que uma outra pessoa de 30 anos. Sim, e por que essa diferença, Karina? Porque vai depender muito de como aquela pessoa está extraindo os aprendizados. Às vezes a gente até comenta, né? Porque aquela pessoa vive errando, vive caindo e até hoje nunca aprendeu. Repete os mesmos erros. Porque ela não parou para pensar, refletir sobre a experiência que ela teve, às vezes ruim ou não, e extrair um aprendizado para fazer diferente da próxima vez. E quando eu não paro para fazer isso, a tendência é que eu vá repetindo padrões, repetindo comportamentos que são baseados na nossa forma de pensar, né? Na maneira como eu encaro aquela situação. Então, não amadurecemos só fazendo aniversários. Pois é. Eu acho que alguém não vai dormir hoje com a coisa essa. É a coisa que faz a gente amadurecer ou fazer aniversário, né? O que menos faz a gente amadurecer é fazer aniversário, é verdade. Não, mas eu acho que faz sentido isso que eu tô dizendo, Karina, e ao passo de que é aqui, né, que está o ponto de interrogação, né, do que a gente está discutindo. Sim. Eu vou fazendo ao vou ficando mais velho, automaticamente vou tendo mais experiências de vida, mas ao mesmo tempo eu não parei para refletir um erro que eu tomei lá atrás e que eu estou repetindo hoje. Perfeito. Então quer dizer que eu estou mantendo o mesmo padrão de pensar. Pois é, e aí como é que eu consigo trabalhar para mudar isso? Porque é aqui que parte é aqui o rumo da prosa, eu acho, né? Aqui é a virada de chave.
Tá chique agora falar virada de chave, né? É, todo mundo fala agora, pega a chave, virada de chave. Então, na psicologia a gente tem um conceito sobre o pensamento, né? Pensamentos são hipóteses, descrições, adivinhações, deduções, ou seja, não é porque eu penso que é verdade. Tem um paciente uma vez que me disse, então a gente tem um campo hipotético, Karina, achei muito chique esse termo, né? É um campo onde a gente começa muitas hipóteses. A gente começa a deduzir muitas situações. E essas deduções, naturalmente, a gente tem um entendimento como um pensamento, né? E aí, de um pensamento, a gente vai tendo outro, e vai tendo outro, e aí a gente constrói uma história inteira da nossa cabeça. Sim. E essa história inteira não passa de uma interpretação que o meu cérebro está tendo. Só porque o que acontece? O nosso cérebro, uma das funções que vocês já vão entender hoje é o quê? Ele não separa o que é real do que é imaginário. A gente entende o que é uma fantasia. Então, o príncipe que veio no cavalo branco não existe, né? A gente sabe, é uma fantasia, uma ilusão, as princesas da Disney. Agora, se eu imaginar uma piada muito engraçada que me contaram no final de semana, o meu cérebro não vai identificar que isso aconteceu no passado, que foi no final de semana. Ele entende que é aqui agora está acontecendo isso. E ele também não distingue se isso é real ou não. Ou seja, tudo ele toma como verdade. Então, eu gosto muito no consultório de trazer um exemplo que é a pessoa andando de bicicleta. Esse movimento ativa vários sistemas no teu cérebro, porque você está fazendo o exercício de andar de bicicleta. Se você deita no sofá, fecha o olho e imagina andando de bicicleta, o teu cérebro vai ativar os mesmos sistemas como se tu estivesse andando de bicicleta, na verdade. Logo, ele não sabe que tu está deitado no sofá. Isso é o poder do imagiamento, que a neurociência já comprovou. Então, agora imagina, se o cérebro não separa que tu está no sofá pensando que está andando de bicicleta, imagina tudo que a gente cria na nossa cabeça, né? Se a pessoa tem uma desconfiança, por exemplo, do marido ou da esposa, e já começa a imaginar cenários de que o marido está traindo, que o marido está saindo com outra, do que o marido pode não estar mais gostando dela. O cérebro não sabe que aquilo ali são só deduções. Para o cérebro, tudo aquilo ali é real, tudo aquilo ali está acontecendo. E aí, tudo aquilo ali vai fazer a pessoa se sentir de acordo com aquilo ali. Logo, ansiosa, angustiada, com medo, às vezes com raiva. E aí, às vezes, tu vai dando tanta credibilidade para aquilo ali, que quando a pessoa chega, tu já começa a brigar com ela, tu já começa a discutir, tu já pede o celular, tu já quer verificar as provas, e nada passou da tua mente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses pensamentos, a gente acaba, vamos dizer assim, tendo muitos prejuízos ou muitas consequências por questões que não passam da nossa mente. É igual muitas vezes a pessoa dizer assim, ah, Karina, porque daí eu sofri, e tudo que eu pensei não aconteceu. Já não viram bastante? Isso é bem comum às vezes, né? Ou seja, a pessoa ficou imaginando vários cenários para uma situação. Vamos supor uma situação que vai acontecer no final de semana. Então, eu já fico imaginando vários cenários, sofrendo com aquilo. Ah, porque não vai dar certo, porque não vai dar errado, porque as pessoas não sei o quê, nananã. Aí tu sofre a semana inteira. Chega final de semana, não acontece nada daquilo que eu pensei. Exatamente. Que é o que a gente fala da ansiedade, né? Então, eu sofro por antecedência, só porque para o meu cérebro, tudo aquilo que eu fui cogitando de ruim que iria acontecer no final de semana, para o meu cérebro aquilo era real. Então, na hora de começar a pensar, o certo é dizer, cérebro, eu estou só pensando por enquanto. Sim. Não, por mais assim, bobo que às vezes pareça ser, mas é eu tomar consciência. Por enquanto é tudo no campo do... hipotético. O hipotético. Estou cogitando cenários, porque eu também tenho que cuidar para mim não dar essas viajadas, né, Moisés? Sim. Porque a ideia é essa, é não deixar o nosso cérebro dar a tal das viajadas. Porque essas viajadas vão me levar aonde? Vai me ajudar? Vai ser útil?
É igual muitas vezes a pessoa fica remoendo, o tal do remoer, a gente usa muito a palavra ruminar, né? Então a pessoa fica ruminando muitas coisas. Então aconteceu um episódio no passado. Vamos imaginar aí uma coisa bem comum que acontece. Às vezes a pessoa é traída, né? Descobriu uma traição do marido ou da esposa, pra gente não dizer que é só os homens que traem aqui, né? Do marido ou da esposa, e ele perdoou, ela perdoou, e os dois seguem a vida. Só que ela não esquece aquela traição. E aí, cada vez que ela lembra, ela joga na cara do marido, ela traz aquele episódio de novo, né? Ah, porque tu isso, porque tu aquilo outro, nananana. Trazer isso, ficar pensando sobre isso, vai mudar o que aconteceu? Não. Vai fazer você se sentir melhor? Não. Vai resolver o teu problema? Não. O que eu ganho pensando nisso? Nada, minha vida só vai para trás, porque eu fico triste, eu fico para baixo, eu fico desanimado. Trazer isso para a pessoa que está comigo não vai resolver. Se eu também aceitei em continuar a vida com ela, logo eu concordei em virar a página. E se aquilo está ainda machucando em mim, eu é que tenho que buscar ajuda para trabalhar aquilo. Mas não ficar despejando no meu parceiro, na minha parceira, porque não vai melhorar em nada essa relação. Assim como acontece muito de casais, né? Tem muitos casais, às vezes, que acontece de... Ah, porque aquela vez eu não fui, não sei lá, numa festa porque tu não deixou. Ah, coisas que às vezes acontecem nos casais, e os casais vivem trazendo o passado e jogando, né? Se vive trazendo o passado, logo pode ser que aquilo não esteja ainda digerido dentro da pessoa. E às vezes a pessoa fica alimentando, cada vez que vem na cabeça dela, ela ficar dando mais margem para aquilo, ficar trazendo mais pensamentos daquilo, também não vai ajudar. Não vai fazer ela resolver aquilo, não vai mudar aquele fato, não vai fazer ela se sentir melhor. Então, ou eu vou procurar ajuda para mim digerir e resolver isso comigo, porque ficar externalizando isso para as outras pessoas não vai acabar me contribuindo com a minha vida. Karina, evidentemente que com a base técnica que você tem, você está correta no que está falando. Só que eu, como jornalista, vou te fazer uma pergunta. Seria possível, no caso do cônjuge que tu deu o exemplo, né? Vamos lá. Esposa... Que coisa de casal é o que mais dá treta. Ah, dá treta. Vamos falar porque o negócio de casal é o que mais dá treta. A esposa, o esposo que fica ali com pensamentos... Como é o termo? Ruminando. Ruminando pensamento. Ruminando é o termo técnico, mas fala assim, né? Isso, ficar remoendo. Isso. Mas existe uma possibilidade de eu, Moisés, ou qualquer um, né? O Pedro, Paulo, ajudar a esposa dele a pensar de forma diferente? Ou a esposa ajudar o esposo a pensar de forma diferente? Não, eu vou te provar por A mais B que isso está consolidado, está resolvido. Mas daí é provar? Não. Na verdade não é provar, eu acho que eu errei o termo, mas assim... eu tenho ajudar a não ficar mais ruminando aquilo do passado. Exatamente. Tá. Então, assim, vamos imaginar que a pessoa teve uma decepção, né, no passado e traumatizou bastante ela. Assim como, às vezes, um luto, né? Sim. Eu tenho uma paciente que eu atendo, que ela teve uma perda e o marido dela não consegue ter paciência, que ela ainda vive esse luto, né? Então, constantemente ela traz essas memórias, essas falas. E aí, às vezes, o parceiro pode ajudar? Pode. Pode ajudar em que sentido? Primeiro, eu que estou ruminando, remoendo isso, preciso compartilhar com o outro. Que aquilo ali é algo que tá difícil de eu esquecer, é algo que está me consumindo, que eu não consigo, às vezes, por conta própria, tirar aquilo. Então, eu vou fazer um combinado com a minha parceira, com o meu parceiro, de que sempre que eu estiver com esses pensamentos, ela vai me ajudar fazendo eu me lembrar que aquilo não vai me ajudar em nada, que aquilo ali já passou, que eu fiz o que estava ao meu alcance, ou que ficar trazendo aquilo ali para o meu presente hoje não vai mudar o que passou, o que é mais certo eu fazer é eu deixar isso no passado, porque às vezes, quando eu estou
com essa carga dos pensamentos, eu vou estar com uma carga emotiva. E aí eu não vou ter esse pensamento racional. Então, às vezes, o que o meu parceiro ou minha parceira pode me ajudar é me trazer para a racionalidade. É me trazer para a realidade e eu enxergar que, de fato, aquilo ali não vai me ajudar em mais. Porque tu tem que tomar consciência disso. O cérebro, por entender que tem uma pendência, ele fica te trazendo. É uma função dele ficar te lembrando de uma pendência. Mas, às vezes, tu não parou para pensar que aquilo não é mais uma pendência. Então, tu mesmo tem que dizer para ti que deu, que tinha que fazer. Quer ver quando acontece, por exemplo, situações de relacionamentos que, às vezes, por algum motivo, existe o término e a pessoa está sofrendo muito com o término, né? Vamos supor que meu namorado terminou comigo e eu estou sofrendo muito com esse término. A tendência do meu cérebro é sempre buscar os motivos bons daquele relacionamento. E faz eu ter muita saudade, eu sofrer muito porque não estou mais com aquela pessoa e eu esqueço as partes ruins que aconteceram. E se eu faço uma lista de tudo que foi de ruim naquele relacionamento ou o porquê que aquele relacionamento não tinha por que dar certo, eu vou estar mostrando para o meu cérebro que essa é a realidade. A realidade é que isso acontecia. Aquela pessoa não me incluía nos planos dela, ou a pessoa nunca tinha tempo para estar comigo. A pessoa sempre dava prioridade para os compromissos dela, nunca dava prioridade para mim. Então, cada vez que eu estou sofrendo, que eu for ler aquela lista, eu vou começar, não, é verdade, realmente não tem porquê eu estar sofrendo por isso. Tipo, eu vou me trazer para a consciência a razão dos motivos. E na maioria das vezes que os pacientes fazem esse exercício, em 3 dias eles já ficam até com raiva da outra pessoa. Mas com raiva por quê? Porque daí tu começa só a lembrar das coisas ruins, né? Mas isso na verdade, eu trouxe o exemplo para mostrar o quê? A consciência. A gente vive muito no automático, e viver no automático por quê? Porque é uma das funções também do nosso cérebro, né? A gente chama na psicologia de o princípio da economia. Então, assim, a principal função do nosso cérebro é a sobrevivência. E o nosso cérebro sempre vai tentar poupar energia. Vai que às vezes tu sofre um assalto, foge do assaltante, vai ter que se esconder na floresta, né? No meio do mato. Tu vai ter que ficar 2 dias escondido lá, ou esperando um resgate, ou alguém te achar. Teu corpo vai ter que sobreviver àquilo. Então, o cérebro entende que tu tem que ter energia para te manter vivo em situações de ameaça e de perigo. Então, ele sempre vai tentar poupar energia do nosso corpo, da nossa mente. E o fato de pensar, raciocinar, memorizar, a gente gasta energia com isso, né? Tudo que a gente tem que aprender, tudo que é novo para a gente, gasta energia. E aí a gente tem muita dificuldade, muita resistência para mudança por conta disso. Ah, porque isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já estou acostumado, para que mudar? Porque eu mudar vai exigir gasto de energia. Então, tudo que a gente faz repetidamente com frequência, o cérebro automatiza. O cérebro faz com que a gente crie os padrões, né? Que a gente chama aí de hábitos, né? Então, a gente vai tomar banho. A gente não está tomando banho consciente que a gente está passando a sabonete, o shampoo. Às vezes passa 2 vezes o shampoo, daqui a pouco já não lembra mais se tu passou ou não. Por quê? Tu está pensando nos boletos, tu está pensando num problema para resolver, está pensando no discurso que tu vai ter que dar numa reunião ou numa palestra. Ou seja, automaticamente tu está tomando banho, o cérebro está buscando repetir o que tu sempre faz na tomada do banho, mas a tua mente está livre para pensar outras coisas. É igual dirigir. Como é que a gente dirige? Não consciente no câmbio, né, na rua. A gente está dirigindo pensando em 500 outras coisas. Então, ele sempre tenta poupar energia, fazendo a gente repetir as mesmas coisas. E repetir as mesmas coisas quer dizer que também repetimos o padrão de pensar. Sempre que tu se depara com o carro na tua frente, vai repetir o padrão de dirigir. Perfeito. Sempre que eu chego em casa e olho que o marido botou o tênis na porta, né? Era para colocar na rua e ele botou dentro de casa. Repete o mesmo padrão de briga, de cobrança,
Por quê? Porque o cérebro identifica como que eu fiz da última vez. Da última vez eu briguei com ele, que não era para botar o tênis dentro de casa. Então agora eu vou fazer de novo. Agora eu vou fazer de novo. E cada vez mais automatizado. Agora, como aprendemos a pensar como pensamos? Porque cada um pensa de um jeito diferente. Eu penso diferente, o Sandro de outro, a Karina de outro, o ouvinte, o internauta de outro. Tanto que às vezes a gente fala, né? Tem pessoas que são mais difíceis de conviver, né? Por que elas são mais difíceis de conviver? Porque o modo de pensar delas é muito diferente, às vezes, do meu modo ou de outra pessoa. E é bem bacana essa pergunta, Moisés, porque o padrão de pensar, a forma como pensamos, não vem do nada, né? Senão não justificaria a gente pensar diferente. Sim. Cada vez que a gente passasse por uma situação difícil, ambos do casal pensariam igual. E não é isso que acontece. Então, o padrão, né? Na verdade, a maneira como a gente aprende a pensar sobre as coisas tem muito a ver com a nossa história de vida. Desde a nossa infância, quando a gente tem as nossas pessoas de referência, pai, mãe, às vezes uma avó, uma pessoa familiar. E com eles a gente aprende a modelar o mundo, né? A gente entende que a maneira como eles lidam com o mundo é a maneira certa de lidar. E as coisas como eles nos ensinam, a gente também vai internalizando. Só que às vezes a gente internaliza tipo aquela brincadeira do telefone sem fio. Que lá no final não é nada do que começou a brincadeira. E às vezes é aquilo que a gente internaliza, né? Então, a gente aprende significados, conceitos sobre a vida. A gente aprende como nos defender ou como não nos defender. Por exemplo, uma coisa bem simples que acontece com a maioria das pessoas e que é muito comum. A gente, às vezes, a gente fala que é engolidor de sapo, né? Que é aquela pessoa que ela é passiva. Ela não sabe se defender, ela não se posiciona, ela simplesmente escuta e fica quietinha. E quando criança, provavelmente os pais diziam isso. Ah, fica quietinho, não fala nada que é melhor, né? Ah, não fala nada que é melhor. Como às vezes tem crianças que o pai diz, não, se tu apanhou, tu não volta para casa sem apanhar. Tu vai lá e devolve. Tu não chega para casa, como é que tem um... Não leva desaforo. Não leva desaforo para casa. Tinha uma paciente minha que eu atendia que era assim, ela apanhava dos meninos na escola, e se ela chegava em casa e ela não tivesse batido nos meninos, ela apanhava do pai. Porque o pai disse que ela tinha que apanhar, ela tinha que bater de volta nos meninos. E quando ela não fazia isso, ela apanhava do pai em casa. Então, o que na verdade, o pai está ensinando? Que a violência. Violência, né? A maneira agressiva. Instigando a violência. E aí, aquelas pessoas que são mais agressivos, que são mais briguentos, que já são mais... que já tem mais raiva, né? É aprendido esse comportamento. Como muitas vezes tem um outro que a gente fala, que é a comunicação passiva, tem a comunicação agressiva, e tem um que é daquelas pessoas que são manipulativas, que é quando a pessoa não fala nada, ela não é agressiva, mas não é passiva. Ela é aquela que dá as indiretas, ela é sarcástica nos comentários. Também aprendeu vendo os pais fazerem dessa forma. Então, também se levou esse aprendizado de como leva a vida, né? Tinha um caso na pós, quando a gente fazia, que o menino batia muito nos amiguinhos da escola, foi encaminhado para a psicóloga, e aí a psicóloga chamou os pais, porque o menino entendia que ele estava dando afeto para os amiguinhos. Porque como os pais batiam muito nele em casa, ele entendia que aquilo era uma maneira de demonstrar afeto dos pais. E pela leitura que ele fazia, ele replicava na escola. Então, esses aprendizados, essa maneira nossa de pensar, de enxergar os acontecimentos da vida, está muito estreito com as experiências que a gente teve na infância e que a gente aprendeu a enxergar também as situações na vida. 8h28, nós estamos com o quadro O Problema dos Outros, a psicóloga Karina Meng, toda segunda participa com a gente aqui do nosso Boa Noite Cidade. Vamos fazer uma rápida parada, tem um intervalo e o assunto continua depois dele, a gente volta já.
Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Acompanhe o programa A Casa é Sua, com Cristina Búrigo, na Rádio Cidade em Dia. O entretenimento estará garantido com seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e uma ótima conversa. De segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Atenção! Você tem menos de um mês para fazer o primeiro título, a transferência do local de votação ou sua regularização eleitoral para votar nas eleições deste ano. O prazo é até 4 de maio. Acesse o site tre-sc.jus.br e faça tudo sem sair de casa. Para atendimento presencial nos cartórios, o agendamento é obrigatório e pode ser feito no site ou pelo telefone 0800 647 3888. Não deixe para a última hora. Antecipe seu agendamento. As vagas são limitadas. Justiça Eleitoral de Santa Catarina, eleições 2022. Mamães de Criciúma e região, tem bebês precisando de vocês. Os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Santa Catarina estão em níveis críticos e tem nenéns precisando de ajuda para crescerem fortinhos. Se você tem um bebezinho em casa, sabe a importância do leite materno, principalmente para aqueles que estão internados. Então, se puder, ajude estes super-heróis doando leite humano para o Banco de Leite Humano Dr. Dino Gorini. Vamos entrar juntos nesta corrente pela vida? Se necessário, o Banco de Leite vai até a sua casa para buscar. É só chamar a gente no WhatsApp 933004083. Vamos juntos, toda ajuda será fundamental. Faça parte você também. Uma campanha do Grupo Catarinense de Rádios. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Uma das bandeiras do Republicanos é o desenvolvimento do agronegócio, o apoio ao pequeno produtor rural e a aplicação de soluções tecnológicas ao setor que leva comida no prato de todo o brasileiro. No Senado Federal, temos trabalhado duro por estas e outras iniciativas. Messias de Jesus é senador de Roraima, é senador do Brasil. Venha com a gente, filie-se ao verdadeiro partido conservador do Brasil. Quando uma empresa fecha, pessoas perdem emprego e famílias não têm o que comer. O Partido Liberal não ficou de braços cruzados na pandemia. O Pronamp, um projeto da minha autoria, trouxe 4 bilhões de reais para Santa Catarina. Salvamos 10 milhões de empregos e vidas, garantindo comida na mesa de muitas famílias catarinenses. Sou Jorginho Melo, fui eleito o melhor senador do Brasil pelo trabalho e compromisso com os catarinenses. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Retornando nosso Boa Noite Cidade, 8 da noite, 33 minutos, 8h33. O assunto hoje é o pensamento aqui no quadro O Problema dos Outros, com a Karina Meng, o limitar da vida. Karina, o pensamento é o limitar da vida? Na verdade, o limitar do quê? O pensamento nos limita. Nos limita porque a gente acredita
naquilo que a gente pensa. Então, assim, se eu acredito que eu posso, que eu sou capaz, que eu dou conta, eu vou e desbravo o mundo. Ao contrário, se eu penso que eu não dou conta, que eu não tenho capacidade, que não vai dar certo, eu nem tento. Então, quando a gente fala que o pensamento ele limita, porque é as crenças limitantes, né? A maneira que eu penso vai me levar para o sucesso, para explorar as coisas, para buscar novas possibilidades, ou ele me mantém refém e faz com que eu não saia da minha zona de, nem sempre de conforto, né? Mas da minha zona conhecida, familiar, né? Então, o pensamento acaba nos limitando nesse sentido. Hoje a gente coloca assim, ó, se um ser humano for capaz de conseguir um feito, qualquer outro ser humano é capaz. Se um ser humano conseguiu correr 100 metros em 4 minutos, 2 minutos, qualquer outro ser humano pode. E aí isso é que a gente comenta, então. O pensamento é, ou ele nos limita, ou ele nos dá prosperidade para a vida. Dependendo do que eu cultivo e fico alimentando na minha cabeça. Só pensamento positivo é a solução? Negativo. Pô, Moisés, assim, ó, tu é muito... negativo, então tu tem que ser positivo. Tu tem que ser positivo, pensa positivo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar... E daí se não dá certo? Corremos esse risco. O pensamento pode... Né, a situação, na verdade, o contexto... Até que ponto eu tenho que ser positivo na vida? Eu não digo ser positivo, eu digo a gente ser otimista. Ser otimista é tu vibrar para as coisas fluírem naquela energia que tu quer que as coisas fluam. É que as coisas deem certo para ti. Mas tu tem que ter a consciência de vários cenários. As coisas podem dar errado, não, né? Errado não, mas não do jeito que tu imagina. Pode não acontecer nada, pode acontecer do jeito que tu gostaria, pode ter N desfechos. A gente não tem controle sobre o amanhã, sobre o próximo mês. A gente não tem controle sobre as pessoas, a gente não tem controle sobre as circunstâncias. Então, assim, eu dizer que vai dar tudo certo, que garantia eu tenho que vai dar tudo certo? Então, quando a gente fala em trabalhar os pensamentos, não é ter pensamento positivo. É óbvio que eu tenho que ser otimista, que eu tenho que, né, vibrar numa energia boa. Mas eu tenho que ter a clareza e tenho que estar preparado que também pode acontecer outros cenários. Que é quando a gente fala muito das expectativas, né? Pois é, aí ou seja, eu tô indo para tomar uma tomada de decisão da minha vida, eu tenho que ter 2 caminhos. Por que 2? Só existe o preto e o branco? Agora existe 50 tons de cinza. Não, mas aí eu digo assim, ó, tô indo para uma tomada de decisão na vida, sei lá, qualquer decisão, seja qual for, eu tenho que ter pensamento... Vou viajar pro exterior. Pensamento, né? Positivo de que vai dar certo, ser otimista de que vai dar certo, mas eu também posso me frustrar lá na frente que não saiu tudo da forma como eu quis. Então eu tenho esses 2 caminhos quando eu for tomar a decisão, é isso? Ou terceiro, né? Pode não acontecer nada disso, nem o ruim, nem o bom. Pode simplesmente não dar nada? Não acontecer nada. Pode. Tudo, na verdade, vários cenários. Aí eu tomei a decisão e... Mas eu tomei a decisão pautada em todas essas evidências. Vamos dar um exemplo aqui. O cara viveu, sei lá, 30 anos com a mulher. Vamos voltar no casamento que dá treta. O casamento casamento sempre dá treta. Aí o cara se separou, seja por qual motivo for. Tá. Imagine-se que numa separação, tô aqui, né? Levantando uma hipótese. Imagine-se que numa separação, ambos foram errados. Sim, os motivos não se vêm ao caso. Mas ambos erram. Ambos erram. Perfeito. E fulano errou, Beltrano também errou. Tá. Bom, aí o cara, ou a moça, né, decide que não, eu vou me casar de novo. Óbvio, vamos me relacionar. Vou me relacionar de novo. Bom, primeiro ponto, eu não posso ser da mesma forma como eu era com meu ex. Senão... Depende dos motivos que levaram ao término, né? Porque às vezes a pessoa... Se eu tô me considerando culpado por um relacionamento que terminou, eu não posso agir da mesma forma. Tá. Certo? Certo. Só que a pessoa que eu me relacionar também tem que ser diferente.
também tem que ser, sei lá, tem que ter os mesmos pensamentos que eu. Não necessariamente, Não necessariamente, mas enfim, mas tem que ter um... É que quando a gente exemplifica de uma forma genérica, às vezes fica um pouco difícil. Fica difícil de exemplificar, mas eu acho que tu tá... acompanhando o raciocínio. Acompanhando o meu raciocínio. Tá. Aí eu... como é que eu... De que forma que eu tenho que trabalhar esse pensamento para poder... eu tenho que ser positivo, evidentemente. Que vai dar certo essa nova relação. Vai dar certo essa nova relação. Sim, a gente sempre entra em qualquer projeto, qualquer novo emprego, em qualquer novo relacionamento, otimista de que as coisas vão fluírem bem. Ok? Se eu for muito... Depois vamos falar sobre isso, né? A pessoa que é negativa, né? A pessoa que é pessimista, que vai dar tudo errado. Se eu já entrar acreditando que vai dar errado, que eu vou ser demitido, que eu vou me separar... De certa forma, eu vou acabar contribuindo para que esse cenário aconteça. Porque eu já vou estar cabisbaixo, eu já não vou me empenhar como eu me empenharia, eu já vou começar a deixar a desejar, porque eu já estou acreditando que não vai dar certo mesmo. Então, para que eu vou me esforçar mesmo se não vai dar certo? Então, esse pensar já faz com que eu solte as rédeas, deixe as coisas soltas, o que vai acabar acontecendo com que não dê certo. E aí tem limite para tudo nesse caso? Limite para ser otimista e limite para ser pessimista? Aí a gente vem com o tal do equilíbrio. Trazemos a palavra o equilíbrio, né? Mas a gente fala de uma forma brincando, mas a questão é ponderar as situações, né? Se eu vou fazer um evento no final de semana e vai dar tudo certo. É claro que eu quero que dê tudo certo, mas eu também já tenho que pensar nas possibilidades do que pode dar errado para mim me prevenir com relação a isso. Pode chover? Pode. O que eu posso fazer se vai chover? Eu tenho que esticar uma lona lá no meu quintal, lá no meu... Ou seja, eu estou trabalhando com hipóteses do que pode dar errado. Pode faltar metade dos convidados? Pode. Pode vir a mais? Pode. Como que eu vou lidar com cada uma dessas situações, por exemplo? Depois que eu trabalhei com essas possibilidades, é óbvio que eu vou vibrar para que dê tudo certo. A questão é não ficar dependendo que vai dar tudo certo e ponto. Chegou no dia, choveu, não veio o número de pessoas que eu esperava, não vendeu o que eu queria que vendesse. Aí eu vou me frustrar, vou dizer que deu tudo errado. E não deu tudo errado. O evento aconteceu, veio o número de pessoas, vendeu, só não foi na expectativa que eu criei. E é isso que muitas vezes o nosso pensamento nos leva. Ele cria cenários que eu quero que aconteça, que são as tais das expectativas. Eu quero chegar em casa hoje e eu crio a expectativa de que meu marido está me esperando com jantar à luz de velas. Nossa. Né? E ainda imagino até a comida que ele fez. Aí eu chego em casa, ele está assistindo TV. A pia tá cheia de louça. Vamos botar aí um cenário bem decadente. Então, mas aí é o seguinte, aí eu não pensei no meio do caminho que podia estar assim, né? Exatamente, porque daí eu chego em casa, vejo ele bem belo na televisão, nem tomou banho ainda, né? Vendo TV, a cozinha tá toda com a louça lá, na hora eu já vou ficar brava, chateada, vou brigar com ele e ainda, ou pode ser que ele nem saiba tudo que aconteceu, né? Porque tu só chega, briga e, porque é sempre assim, porque não dá mais, porque não aguento mesmo, e já vai tomar banho, e aquela coisa. E a pessoa fica lá viajando, né? O que será que está acontecendo, marido? Que cenário seria diferente se eu já viesse no caminho pensando... Bom, para não correr o risco, eu posso mandar uma mensagem e pedir que ele faça uma janta. Sim. Né? A probabilidade... Pode adiantar, pelo menos. É maior. Eu posso ser realista e também pensar. Pode ser que ele tenha chegado cansado e também... esteja esperando eu para comer, para fazer alguma coisa para comer, né? Pode ser que ele nem tenha chegado em casa e nem me avisou, ou seja, pode ser N cenários. E aí, que, na verdade, essa questão do pensamento, a gente tem que entender, Karina, não sei se... Nós temos que estar sempre com pode ser na frente, né? Quando a gente começa a pensar alguma coisa, mas pode ser que não seja assim. Pode ser que não seja assim, pode ser que seja assim. Exatamente. Então a questão do pode ser tem que estar sempre na frente, né?
Pode ser. A pessoa... Tô aprendendo. Hoje eu aprendi isso. Pode ser. Viu? Mas a ideia é nós trazer aprendizados, né? Sim. Então, assim, tô chegando em casa e tô esperando que a minha esposa esteja bem bonita, cheirosa, de camisola, me esperando. Daí eu chego em casa, ela tá de pijama de bolinha, virada pro lado. Roncando ainda. E aí eu penso assim, não se importa comigo, não gosta de mim, não tem saudade. E aí começo a imaginar os pensamentos me levando, né, a fantasiar N histórias na minha cabeça. Aí eu já vou dormir de bunda pra ela, né, virado. No outro dia ela vai me dar bom dia, já vou estar azedo, porque eu criei uma expectativa, logo eu pensei muitas coisas e não se realizaram. Agora eu posso também sair e imaginar. Ela pode estar com o pijama de bolinha, ela pode estar com a camisola, ela pode estar com dor de cabeça, preocupada com alguma coisa, né, que eu também não estou sabendo. Ou pode ainda ter outros acontecimentos que eu nem faço ideia, nem cogito pensar. Então, o pode ser faz eu criar mais possibilidades para a mesma situação. E essa questão do pensamento é um leque realmente, acho que daria uns 3, 4 programas, né? Porque tem uma pergunta bastante interessante que eu também separei aqui, que é o seguinte, ó, qual a vantagem que eu tenho de aprender a pensar diferente? Quando eu aprendo a pensar diferente, faz com que eu tome consciência da situação e faz com que eu enxergue outras possibilidades diante do mesmo cenário. Então, se eu penso que a minha esposa tem que estar em casa me esperando bonita, cheirosa quando eu chegar. Se eu só pensar isso, eu posso me frustrar, eu posso sofrer, eu posso ficar bravo, a gente pode viver brigando. E quando eu penso que existem outras maneiras de pensar, isso é leve e faz ter a vida ser mais harmoniosa, né? Porque eu posso pensar assim, ela não tem obrigação de me esperar todo dia, né? Cheirosa, bonita, acordada, porque talvez se fosse ela que trabalhasse fora, chegasse tarde, eu também não estaria disposto todo dia esperando ela, nananã. Às vezes eu teria um dia puxado, às vezes eu estaria cansado, às vezes N motivos. Não significa que por ela não estar me esperando, ela não goste de mim. Significa que ela me tem todo dia. E não necessariamente se resume o sentimento àquele momento da espera que eu criei como expectativa. Sim. E aí isso começa a fazer sentido na minha cabeça. E o fazer sentido faz com que eu enxergue outras possibilidades. Ou seja, aquele primeiro pensamento já não é tão forte. Já não faz mais tanto sentido como no início, que eu só enxergava daquela mesma forma. Ô Karina, mas vamos voltar lá onde nós estávamos falando a respeito do que a gente tem de influência na vida, né? Por isso que a gente tem pensamentos desse tipo. Tá aí... a questão seria a seguinte, eu hoje com 40, 50 anos de idade, com tudo que aprendi dos meus pais, dos meus avós, a maneira de pensar que eu tenho possibilidade de alterar, de mudar meu pensamento? Temos. Em um curto espaço de tempo, porque teria que ser num curto espaço de tempo. O que é um curto espaço de tempo? Não sei, porque eu estou vivendo, eu tô dando um exemplo de uma pessoa que tem 50 anos de idade, com todo aquele viés que ela viveu, com todo aquilo que englobou os pensamentos dela e que fez ela ser assim. Um curto espaço de tempo, porque digamos que ela tem aí uma expectativa de vida de 80 anos. Não, em um ano, meses, pois ela é. muda. Aí eu chamo de um curto espaço de tempo, porque em 30 anos tu vai ter que mudar, né? Não, se a pessoa não mudar em 30 anos, então é um caso que não tem mais... não tem mesmo solução. Mas eu digo que é um curto espaço de tempo, porque é o seguinte, 30 anos são longo tempo, é um longo tempo, mas assim, ó, como a situação está enraizada, isso demanda tempo, né, para mudar, né? Aí na verdade, demanda esforço e dedicação da pessoa também, sim, né? Porque nós profissionais, a gente
faz as intervenções, a gente auxilia o paciente, mas é uma via de mão dupla. A gente também precisa dos 50% do paciente para ele também nos auxiliar, trazer, né, as demandas que a gente precisa para trabalhar. Por que é possível mudar? Porque foi aprendido. Então, se eu aprendi, eu posso desaprender, eu posso aprender de maneira certa. De maneira diferente. Não é uma coisa que veio hereditário, não está nos genes, não está nas células, aquilo ali foi aprendido. Se eu aprendi a fazer uma conta matemática de um jeito, eu posso aprender a fazer essa mesma conta de uma maneira diferente. Certo. Então, se eu aprendi a enxergar ou a me defender sempre brigando, eu posso aprender a me defender conversando. Eu posso aprender outras formas. A questão é o quanto eu estou disposto a esses aprendizados na minha vida, o quanto que eu me permito, quanto que eu estou aberto a isso, né? Um exemplo muito simples. Se eu perguntar para ti hoje assim, ô Moisés, o que é uma pessoa egoísta? Tu vai me responder. Mas se tu fosse no dicionário onde tem a definição universal sobre o ser egoísta? Não fui, Karina. Tá, mas e como é que tu tem esse conceito aprendido? Sei lá, Karina, aprendi com a vida. E às vezes tu aprendeu com a mãe, falando, porque o vizinho, nananana, foi egoísta. Aí lá na escolinha, no pré, né, a professora, porque Joãozinho divide o lanche, quer ser egoísta. E aí tu vai pegando essas experiências e internalizando o conceito do que é ser egoísta. Só que às vezes eu aprendi diferente de ti. E para mim ser egoísta é outra coisa. Porque eu também aprendi com a vida e também aprendi com as experiências que eu tive. E aí, às vezes, uma divergência na comunicação se dá pelos entendimentos que cada um tem na vida. Como às vezes a pessoa, tem muitos homens, né, que às vezes pensam assim, porque trair é uma coisa normal de homem. Porque eles cresceram ouvindo e aprendendo isso. Né? Tem um paciente uma vez que ele me disse, Karina, eu nunca traía minha mulher. Mas assim, ficar com uma ou outra de vez em quando, normal de homem já, né? Mas trair, nunca traí. Então, assim, esse conceito ele aprendeu, a gente acha graça, né? Por quê? Porque não faz parte do nosso conceito. Mas para ele é uma verdade que ele aprendeu. Como às vezes a gente aprende que fazer o bolo é assim. E aí depois a gente tem dificuldade de aprender a fazer aquele mesmo bolo de uma maneira diferente, porque a gente aprendeu que tem que ser assim. Tem um outro paciente que ele já tem uma mentalidade de que se o homem que não trai, ele não é um homem viril. Ele não é um homem alfa, assim, né? Homem que fica só com a mesma mulher, ele já tem um outro entendimento. Então, assim, coisas que foram aprendendo. Porque na nossa cultura é muito comum, desde menino, porque é garanhão, porque é pegador, porque nananã. Então, cresce com esses conceitos. Que são conceitos diferentes, né? Às vezes, o que a pessoa às vezes tem de entendimento sobre o casamento? Sobre a parte sexual, né? Semana retrasada a gente trouxe o Abel aqui para nós conversarmos sobre isso. Às vezes, a mulher, principalmente, cresce com muito tabu sobre a parte sexual. Não, é uma coisa que não se fala, é uma coisa escondida, é uma coisa feia. E ela cresce entendendo que aquilo ali é feio, que aquilo ali é errado, que aquilo ali não se fala. E aí, quando chega na vida adulta, no casamento, ela tem muita dificuldade em se soltar, em se abrir, em falar com o marido, em fazer coisas diferentes. Por quê? Porque ela tem muito enraizado aquilo desde pequena que ela aprendeu, que era errado, que era feio, que era castigo. Aí os pensamentos estão nisso. Karina, pra gente finalizar, já deu. Pra gente finalizar, respondendo aí rapidinho então, estresse, depressão, ansiedade tem ligação com o pensamento? Tem. Às vezes a pessoa se estressa no trânsito e outra pessoa não se estressa no trânsito. A diferença está na maneira dela pensar sobre o trânsito, né? Se eu estou ali e eu estou pensando que porque esses motoristas são tudo bocó, porque não dão seta, porque agora todo mundo está aqui, porque eu estou atrasado, porque eu vou perder a reunião, porque isso, começa um pensamento atrás do outro que vai me desencadear uma irritação, uma chateação e um estresse, que eu vou começar a buzinar, vou baixar o vidro e vou falar vou xingar e falar um monte de coisa. E às vezes, uma outra pessoa na mesma situação do trânsito vai encarar o trânsito e vai pensar, todo mundo está indo para o mesmo lugar que eu.
Eu deveria ter me organizado, ter saído mais cedo. Não tem como burlar isso aqui, paciência, vou chegar atrasado e não posso fazer nada. Então, essa maneira de pensar vai fazer a pessoa levar o trânsito de uma maneira tranquila. Relaxar. Então, sim, situações que nos geram ansiedade, depressão, tantas outras situações, elas estão muito ligadas, sim, à maneira como a gente pensa, a autoestima, a maneira como a gente olha e pensa a nosso respeito, se a gente se acha uma pessoa de valor, capacitada, com potencial, se a gente se acha uma pessoa feia, uma pessoa que não tem nada a agregar na vida dos outros, eu já vou ficar triste, já vou ter baixa autoestima. Então, a virada de chave de tudo está muito atrelada à nossa maneira de pensar. Gente, este foi o quadro O Problema dos Outros com a Karina Meng. É você que escolhe os temas, mas eu vou sugerir que esse tema volte aqui, porque é um tema bastante interessante. A questão vai contribuir muito aí para os nossos ouvintes. Os mistérios do pensamento. Já deu até o tema, os mistérios do pensamento. Então aguardem os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Esse foi o quadro O Problema dos Outros com a Karina Meng. O problema dos outros. Porque